E para continuar falando sobre a prova, a gente recebe aqui no estúdio hoje o professor especializado em língua portuguesa, vestibular, redação, gêneros de texto e ensino, Dr. Normélio Zanotto, que vai nos dar algumas dicas para você se preparar aí para o domingo para a redação. Prazer te receber aqui com a gente, Normélio, tudo bem? Tudo bem, Pedro, e você? Tudo certo também. Antes de a gente começar a fazer a entrevista, eu vou passar a palavra para o meu colega Alessandro, que vai ter um recadinho aí para o nosso público, né? Isso mesmo, Pedro. Boa tarde, professor Normélio. Muito obrigado pela presença. Valeu. É isso aí. E se você tiver alguma dúvida durante a entrevista do professor sobre redação, qualquer outra questão relacionada ao Enem, você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, como o Pedro comentou no início do programa, 54996857370, ou pelo nosso Twitter, @FreeSpeechUX. Pode fazer essa pergunta que a gente vai dar um jeitinho aqui de transmitir ela para o professor. Bom, partindo para a primeira pergunta, então, o candidato recebeu a prova do Enem, matou a curiosidade sobre qual é o tema da redação. O que ele precisa estar atento, com o que ele precisa estar atento antes mesmo de começar a escrever a redação? Sim, escrever é a última fase. A primeira é ler. Ler com muita atenção, tanto o tema como os textos de apoio. A redação do Enem é feita desta forma, acredito que também esse ano vai ser. Não é simplesmente jogado um tema. É proposto um tema, sim. Olhe bem, olhe mais de uma vez para o tema e leia e releia os textos de apoio, porque dar um tema é uma parte, mas você pode depois ter muitos encaminhamentos. E esses encaminhamentos, o pessoal que preparou a prova já está sugerindo para você. Ele está exatamente nesses textos de apoio. Sim. E você sugere que o estudante comece pela redação e deixe as questões para depois, ou isso é algo subjetivo? Leia o que vai ser perguntado na redação por curiosidade, mas não comece escrevendo, não. Comece respondendo as questões objetivas, responda de uma forma que você entenda, que você tem certeza, assinale de uma maneira, cria um código para você. As que você está em dúvida, deixe para um segundo momento. E aí você pode escolher se você volta novamente a ver as questões duvidosas e partir para a redação. Eu deixaria por último para fazer a redação. E mais ou menos quanto tempo aí o candidato ele tem que preparar, tem para começar a produzir o texto? Ele tem que dividir as horas todas, porque o pessoal lá, os fiscais das salas dizem quanto tempo falta. Então, reserve um bom tempo para fazer a sua prova. Acredito que você deverá reservar no mínimo 45 minutos, uma hora. Por menos que isso, você não vai conseguir fazer o rascunho, rever seu rascunho e passar a limpo. Sim. Quais são os elementos que são imprescindíveis para uma redação, uma boa redação do Enem? Seja considerada, para que uma redação do Enem seja considerada boa, quais são os elementos que são imprescindíveis, tanto em termos de estrutura, como em termos de ideia, de ortografia? É claro que a correção gramatical é um dos itens, embora não seja o mais avaliado, mas conta. É preciso saber gramática, saber pontuação, saber crase, saber ortografia. Mas não se preocupe demais com esses aspectos, que algum errinho não vai ter muito desconto. Preocupe-se com o planejamento. Faça um esquema, faça uma sinopse, veja qual é a sua primeira ideia, a segunda ideia. E é muito interessante também explicitar os chamados elementos coesivos, os que dão coesão ao texto, os passos. Eu vou dar exemplos bem simplórios, mas podem não ser esses, existem muitos. Em primeiro lugar, em segundo lugar, inicialmente, finalmente, por fim. Eu quero antes observar esse aspecto, depois eu quero falar desse outro. O corretor, quando ele vê esses elementos coesivos, ele vibra. É porque tem uma costura no texto, né? Eu acho que fica mais claro que a pessoa realmente ela percorreu um caminho até chegar à conclusão, né? São degraus, são passos.
O texto é uma relação de ideias e elas devem estar todas interligadas. E essa interligação se faz especialmente através dos elementos coesivos. Sim, ajudam a deixar o texto fluido também, as ideias organizadas, né? E o que não pode haver de jeito nenhum numa redação do Enem, que com certeza vai tirar ponto do candidato? Claro, fazer menos de 7 linhas, copiar literalmente o que é proposto como texto de apoio, especialmente isso aí, né? Isso aí digamos assim, mostra a falta de criatividade, a falta de iniciativa. Você pode abordar indiretamente o que está sendo solicitado lá, mas nunca copiar literalmente, nem que seja lá para apoio. Eles devem servir de orientação, essas citações, como disse, para dizer que caminho você precisa percorrer. E além das dicas aí que tu já deu pra gente, tem algumas outras específicas assim que você pode dar para a redação do Enem sair boa, assim? Sair nota 10? Sair nota 10, que todo mundo espera, né, que a redação saia nota 10. Como fazer a redação nota 10? Na verdade, é algo que pode sim ajudar agora, em cima da hora, com poucos dias, é ler textos que se assemelhem a uma redação de vestibular ou de Enem. Porque, na verdade, a redação, eu trato muito de gêneros de texto, né, nas minhas aulas, é um gênero de texto específico. O que é um gênero de texto? São formas textuais que circulam na sociedade, que tem o que se chama em inglês de template, tem uma carinha específica. E a redação do Enem é um tipo de texto assim. Mas o que eu vou ler então? Eu encaminharia 2 leituras. Uma, as redações nota 1000 que estão publicadas na internet. E outra, que mais se assemelha a uma redação desse estilo, são os editoriais de jornais. O editorial de jornal é exatamente um texto argumentativo em que o jornal ou aquela casa jornalística, digamos assim, expressa a sua opinião. E eles se assemelham muito a um texto de redação, de jornal. Também existem textos de autores, a gente chama de artigo de opinião autoral. Mas aí é um pouco perigoso, porque quando o autor assina, às vezes ele dá estruturas diferentes. Outra dica que eu dou, não queira escrever complicado. O difícil é escrever simples, não queira rebuscar a sua redação, usar palavras que você não domina bem. Escreva o simples, que o simples agrada. Ok, a gente já vai se encaminhando para o final da entrevista aqui, mas eu quero deixar a última pergunta, a pergunta de $1 milhão. Qual que vai ser o tema da redação desse ano? Você tem algum palpite? Antes. Só vamos fazer um suspense para a resposta do professor. A gente tem uma interação pelo WhatsApp. Isso aí, Jennifer. Primeira pergunta do dia. Existe a possibilidade de receber outra folha para escrever a redação caso aconteça algum acidente? É o nosso ouvinte que pergunta aqui, que não se identificou. O Eduardo. Eduardo, então, a pergunta do Eduardo. Se existe alguma possibilidade de receber outra folha para escrever a redação no caso que aconteça algum imprevisto? É um detalhezinho específico que eu confesso que eu não domino, mas eu acredito que não. Faça bastante rascunho, porque a folha da redação desconfio que é única. E o tema? Agora a gente pode ir ao tema? Agora sim. Lembrando que em milhão, olha, $1 valendo milhão de dólares. Vou dar o meu palpite. Qual é o palpite? Vou dar o meu palpite. O meu tema é prevenção de doenças e vacinação. Olha, um tema que apareceu na nossa enquete também. Apareceu. É um palpite, é muito difícil, que pode ser tantos os temas, né? Mas está aí dado, está gravado, né? Está gravado. E lembrando que é sempre um tema muito atual, né? As redações do Enem, elas têm sempre um tema próximo do que a gente está vivendo. E realmente a questão da vacinação e prevenção, automedicação, tem sido coisas bem recorrentes, assim, né? Voltadas para o social. As pautas também são voltadas para o social. Geralmente sim. Então, problema dos idosos, transporte coletivo, o caso de doenças, vacinação. São temas de interesse social. Eu não acredito que haja temas de grande surpresa e nem difíceis.
né? Os temas acho que são acessíveis. Agora eu costumo dizer assim, uma frasezinha que eu uso bastante: fora da leitura não há salvação. E claro, a leitura agora tem que ser aquela imediata, né? O bom seria ter o hábito da leitura que venha de há bastante tempo, né? Permanente, e de livros. A leitura do livro é diferente de qualquer outra leitura. A sua profundidade, a abordagem que é feita no livro é diferente de qualquer outro texto, seja jornalístico ou técnico. Ok, eu queria agradecer a participação do professor. Com certeza foi muito importante, vai ser muito valioso aí para quem vai fazer o Enem. Muito obrigado, professor Normélio. Até a próxima. Obrigado a vocês, uma alegria. Pedro, Jennifer e Alessandro, ouvintes, eu fiquei muito satisfeito e se ajudei, mais satisfeito ainda. E nós ficamos satisfeitos de te receber aqui.